Olá, que bom contar com vocês novamente aqui no programa TV Pé de Figo. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação no portal pedefigo.com. De Valinhos para a presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Sim, o nosso convidado de hoje, Leonardo Pinho, é presidente da Central de Cooperativas Unisol, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e presidente da Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região. Léo Pinho nasceu em São Paulo e foi trazido para Valinhos por Kátia Liane Pinho, com quem se casou. Por aqui atua na Sociedade São Vicente de Paulo e nas questões de moradores de rua, da agroecologia, do ecoturismo, da cooperativa de recicláveis e ainda tem tempo para especialização em gestão pública. Só mesmo com tanta disposição para encarar esses tempos difíceis em que alguns humanos parecem não assentarem a defesa dos direitos humanos, num festival de confusão de ideias e de desinformação. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Pozuto. É uma honra estar aqui, dialogando aqui na TV Pé de Figo, conversando, sobre os desafios dos direitos humanos no Brasil e dialogando com a população aqui de Valinhos e região. A gente sabe que você tem aí uma vida de viagem para todo lado, mas como é que você foi parar aqui em Valinhos? Eu brinco que eu vim para Valinhos por amor, né? Eu sou de São Paulo, eu trabalhei como coordenador de economia solidária da Prefeitura de Campinas, desenvolvendo os programas de inclusão produtiva, geração de trabalho e renda. E lá eu conheci a Kátia, que é minha atual esposa, e a gente começou a namorar e tudo. E ela colocou uma condição para a gente avançar no namoro, para o noivado, que era morar em Valinhos, não tinha nenhuma outra opção. Sim. E aí eu comecei a vir para cá e me apaixonar, eu estava apaixonado pela Kátia, a gente casou e aí vim morar em Valinhos, me apaixonei pela cidade, pelas pessoas daqui e hoje, tenho minha vida toda vinculado aqui a Valinhos. Então você dividiu o amor com a esposa e com a nova cidade. Sim, foi o duplo amor aí que a gente vem desenvolvendo. E, Léo, agora nós estivemos aí, a cidade teve a notícia que um valinhense adotado assumiu a presidência nacional do Conselho de Direitos Humanos. O que significa exatamente esse órgão e essa atividade? O Conselho Nacional de Direitos Humanos é um órgão de Estado, ele não é um órgão de governo. É um órgão de Estado, ele responde, hoje ele é uma referência também para organizações das Nações Unidas, nós estamos pleiteando o registro do CNDH como instituição nacional de direitos humanos na ONU, mas já temos vários trabalhos em comum, diálogos, participamos de diversas atividades das organizações das Nações Unidas. E o Conselho, ele trabalha sobre as diversas faces dos direitos humanos no Brasil. E é o órgão, vamos dizer, superior de Estado, que faz a incidência, o monitoramento, recomendações, resoluções sobre as pautas de direitos humanos no Brasil. E ele é de composição paritária, poder público e sociedade civil. Então é meio a meio entre poder público e sociedade civil. Importante dizer que poder público, as pessoas às vezes acham que poder público é só o prefeito, o governador, o presidente. Não. O poder público ele é composto pelos três poderes. O executivo, o legislativo e o sistema de justiça. Então, nas vagas do poder público, a gente tem o Ministério Público Federal, o Supremo, o CNJ, que responde pelo toda a política do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública da União e também Polícia Federal e órgãos de ministérios também representando o Executivo. E, Léo, me diz então, por que é importante que esse órgão tenha a representação da sociedade e o que interfere, o que significa para a vida do trabalhador, da dona de casa, do brasileiro comum? Primeiro é ele que zela pelos direitos constitucionais, porque os direitos humanos, a gente está nos 70 anos da Declaração e dos 30 anos da Constituição. A Constituição brasileira, ela é baseada, na verdade, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, zelar pelos direitos previstos na Constituição, hoje, é uma das principais atribuições do Conselho.
Vou dizer muito claramente uma pauta que está na ordem do dia. Reforma da Previdência. Esse é um tema, é um assunto central do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Porque a gente não pode permitir uma reforma da Previdência que viole direitos. Sim. Então quer dizer que direitos humanos não é só trata de bandido, de presídio, como tem muita gente que imagina. Então, essa na verdade é uma, quase eu brinco, é uma lenda urbana, né? Porque direitos humanos, obviamente, tem uma área que trabalha sobre o sistema prisional. E é importante, quando a gente trabalha com o sistema prisional, a gente não está falando só do direito dos presos. Nós estamos falando do direito dos trabalhadores que trabalham nas penitenciárias. Nós estamos falando dos policiais, às vezes, que são colocados em risco em ações dentro do presídio. Às vezes tem ações desorganizadas, promovidas pelo executivo, que expõem os policiais também a uma situação de vulnerabilidade e risco, inclusive de morte. Então, os direitos humanos atuam também para garantir o direito humano desse policial, desse servidor público que está lá cuidando. Então, mas isso é uma área, Sim. dentre dezenas de outras. Inclusive, hoje, por exemplo, no Brasil, a principal pauta que nós estamos atuando é sobre os direitos das populações tradicionais, indígenas, que está um debate no Brasil sobre o papel da FUNAI, etc. Então, os quilombolas, sim, os ribeirinhos, que são atingidos por grandes obras, a violência no campo, a questão do direito ao trabalho. Hoje, por exemplo, uma das comissões mais atuantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que eu tive a oportunidade de coordenar, é a Comissão de Direito ao Trabalho, Educação e Seguridade Social. Agora, o que estaria por trás dessa lenda urbana, então, de ter uma parte da sociedade que acha que defender direitos humanos é um desvio, é coisa de defesa de bandidos? Pasuto, eu acho que vários debates no Brasil foram instrumentalizados politicamente. Uhum. Há interesses políticos eleitorais, há interesses de setores da imprensa, esses programas policiais em busca incessante por audiência. E aí eles reduziram o debate dos direitos humanos a é defesa de bandido. Isso foi muito propagado por setores com objetivos eleitorais, e o outro foi esses programas policiais, que é uma guerra de busca de audiência, e aí quanto mais sangue, quanto mais polêmica, etc., cresce a audiência. Infelizmente, os direitos humanos virou alvo desse debate, e é um debate que desinforma. Porque se qualquer pessoa em casa puder dar uma lidinha no que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ficar claro, evidente, que o debate do sistema prisional, por exemplo, é um debate, vamos dizer, entre dezenas e dezenas de outros. Ele nem é o central na pauta de direitos humanos. Então, assim, é bom a gente se informar, estamos fazendo 70 anos da declaração, e essa guerra de informações, infelizmente, desinformou em vez de informar. E isso, sem dúvida, traz prejuízos muito maiores para aquela parcela da população, a grande maioria da população, que é carente, que depende da garantia dos seus direitos, né? Eu vou falar um debate contemporâneo que é um debate que não enfrenta, por exemplo, os grandes problemas nacionais. Foi derrotado na Câmara a Escola Sem Partido, que é um debate que o Conselho Nacional de Direitos Humanos faz. Isso é um falso debate. Por quê? O problema da educação no Brasil não é a opinião de um professor ou de outro, inclusive a pluralidade de opiniões, ela é fundamental para um processo educativo, para a pessoa ter senso crítico. Eu ouço um professor, eu vou me informar para, inclusive, ter elementos, às vezes, para criticar o professor. Sim. Isso é bom no processo educacional. O problema da educação não é esse. Nós precisamos perguntar no orçamento que está sendo votado agora na Câmara, quantos % está sendo dado para a educação? Sim. E os professores que são desvalorizados, com 60 alunos em sala de aula? Será que esse é o verdadeiro? Então, eu tenho visto no Brasil que se joga cortina de fumaça para não discutir o essencial. Então, eu falo para as pessoas em casa, vá atrás dos seus deputados, de quem votou, etc., e pergunte a ele, para agora, está sendo votado o orçamento, sim, quantos % está sendo investido para a educação do seu filho? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. E os jovens, quais são as porcentagens de investimento, por exemplo, para ir para uma universidade pública? Esse é o debate no Brasil. Valorização dos professores e maior investimento em educação. Você falou aí em deputados. Após a eleição, nessa nova formatação da política no Brasil, quem, por exemplo, de São Paulo
tem algum contato, algum significado na defesa das atividades do Conselho de Direitos Humanos? Então, nós temos deputados que foram eleitos, por exemplo, o deputado federal Nilton Tato. É uma pessoa que está acompanhando o PL do agrotóxico, né, que é um pacote do veneno que chamam. Esse é um debate, as pessoas não sabem, isso é um debate propriamente de direitos humanos. Porque, por exemplo, pulverização aérea de agrotóxico atinge o pequeno agricultor que tem prejudicado sua produção. Está violando um direito daquela pessoa de trabalhar. Então, por exemplo, o Nilton Tato é uma referência. O Alexandre Padilha, inclusive, foi entrevistado aqui da TV Pé de Figo, na área da saúde, direito à saúde. E nós temos também a deputada, membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a deputada Mara Gabrilli, deputada? Que se tornou senadora eleita. Sim. Ela é membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E ela agora, semana passada, fez uma audiência pública com 5 conselhos nacionais, entre eles o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e se colocou como defensora dos conselhos e da agenda de direitos humanos. Vocês veem, Valinhos no centro do furacão, né, na discussão dessas questões tão importantes para o povo brasileiro. No próximo bloco, nós vamos ver as atividades do Léo aqui, em Valinhos. Venha com a gente. De volta com o programa TV Pé de Figo. E hoje, com nada mais, nada menos que o presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Léo Pinho. Léo, a gente sabe que você que uma hora você está no Nordeste, outra hora está no Sul, não é? Está em Brasília, mas que você também tem atividades aqui em Valinhos, né? Uma delas, por exemplo, é a sua participação nos Vicentinos. Como que está hoje o trabalho dos Vicentinos em Valinhos? Os Vicentinos têm uma atuação histórica aqui na cidade. Até o pai do vereador André Amaral é uma das pessoas que construíram a Sociedade São Vicente de Paulo. E a gente tem uma atuação em todos os bairros, em todas as regiões aqui da cidade, né? O trabalho e o compromisso dos vicentinos, desde da sua inspiração, que é o São Vicente de Paulo, até o seu fundador, o jovem Ozanam, que foi naquele turbilhão pós-Revolução Francesa, que criou a sociedade, é um compromisso de uma igreja prática, de uma igreja que não só ora e pratica a solidariedade, a caridade. Então, o principal compromisso é essa igreja que vê a injustiça social, que combate a injustiça social, que é solidária, que bate na casa das pessoas, conversa com as famílias, compartilha com elas suas dores, suas dificuldades. E hoje, a Sociedade São Vicente de Paulo, aqui de Valinhos, é presidida pela minha esposa, né, a Cátia Aliane, e eu, na verdade, sou mais um confrade, né, junto com as consócias, que toda semana bate na casa das pessoas mais carentes, com mais dificuldades da cidade, buscando levar um ombro amigo, uma escuta e também responder às necessidades materiais, pessoas que não têm móveis, que precisam de alimentação, enfim, a gente busca ou encaminhamentos. Às vezes a pessoa não tem informação da política de assistência social, não sabe aonde eu posso... Por exemplo, a gente tem famílias que às vezes não está sendo atendida pela saúde pública, então a gente também tem esse papel de orientação dessas famílias. Você vê, às vezes dá a impressão que tem muita gente que acha que Valinhos é uma ilha cercada de Brasil por todos os lados, né? Que as coisas que acontecem fora daqui não tem muito a ver com a nossa cidade. Mas nós sabemos, por exemplo, os problemas de moradores de rua, os problemas da agricultura familiar, não é? Você também tem atuado nessa área. Sim, a gente trabalha aqui na cidade também, buscando fazer dois trabalhos, né? Fomentar a diminuição do uso de agrotóxico. Então, a gente faz visita a agricultores, familiares, aos pequenos agricultores aqui da cidade, como também o processo de certificação participativa orgânica, que atualmente eu estou como presidente da Associação de Agricultura Natural, o primeiro, hoje, reconhecido pelo Ministério da Agricultura, primeiro SPG,
Sistema Participativo de Garantia, que é uma forma participativa de credenciar os agricultores para a produção orgânica. É a primeira do Brasil e aqui na nossa região. Então hoje, por exemplo, um produtor de goiaba aqui da nossa cidade, o Hélio, foi o primeiro certificado por esse sistema de produção orgânica. Você vê como que é importante esse debate, que nós vamos ter em janeiro a realização da Festa do Figo número 70. 70 anos, né? E todos sabemos das dificuldades por que passam os agricultores para manter essa cultura, né? E vocês estão agora também investindo numa perspectiva de desenvolver a agroecologia, o ecoturismo na nossa cidade. Foi realizado um festival recentemente. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Nós realizamos o primeiro festival de agroecologia e ecoturismo no Cefol, que hoje é um polo, na verdade, de esporte, cultura. Nós temos duas grandes baladas, né, aqui que vem gente do estado inteiro, inclusive do país, em grandes festas aqui. E o Cefol é o Centro de Formação e Lazer, ligado aos sindicatos químicos. E a gente pôs um desafio a eles, né, trabalhadores da área química, a propor e a divulgar a agroecologia, a saúde do trabalhador e o ecoturismo, porque eles estão ali bem na beira da Serra dos Cocais. Sim. E a nossa grande proposta é que a Serra dos Cocais possa ser reconhecida, né? Inclusive já tem uma lei, mas precisa ser sancionada, regulamentada, de reconhecido como APA, mas não adianta só a APA. Ou a gente traz possibilidade de geração de trabalho e renda, de valor, de riqueza, né, gerada pela proteção ambiental, ou também não funciona. Sim. Então, aí que a gente vem... Mas o que significa exatamente isso? Que os proprietários da área ali teriam que ser incentivados e compensados, né, pela atividade, é isso? A cidade de São Paulo criou um polo de ecoturismo. Numa região do extremo sul, uma região pobre, né, vamos dizer assim. A capital de São Paulo. Sim. Criaram isenção fiscal para os pequenos comerciantes, para as primeiras pequenas pousadas, melhoraram estradas, sinalização, criaram processos de formação de cooperativas, de associação, de micro e pequenas empresas, criaram e desenvolveram a marca do polo, agregando valor à produção que vem de lá, conseguiram incluir agricultores nos programas de alimentação escolar. Valinhos não compra dos seus agricultores. Sim. Nós não temos na nossa merenda escolar figo, goiaba, de qualidade aqui dos nossos agricultores. Então, São Paulo deu esse passo. E nós achamos que Valinhos precisa, infelizmente o prefeito Orestes vetou, né, a criação do polo de ecoturismo, mas eu queria, né, aqui fazer um chamado à prefeitura, porque veio do legislativo, falou que não podia, mas que o executivo municipal, então, crie o polo de ecoturismo, porque isso vai ajudar a agricultura, o turismo, e vai retomar uma vocação da cidade, né? Valinhos foi construída como polo industrial e agricultura. Nós precisamos retomar novamente esses dois braços, trazendo indústrias 4.0 de um lado e incentivando o ecoturismo e a agricultura, que hoje agrega muito valor. E nessa linha, você não acha que a implantação daquela feira, a quarta-feira, não foi um avanço, né? Algo positivo? Foi essencial. A quarta-feira foi uma importante iniciativa da Casa da Agricultura, da gestão municipal, junto, né, obviamente, com a mobilização dos técnicos, dos agricultores e agricultoras da cidade, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos expandir outros polos de feira pela região, levar, por exemplo, a bairros mais afastados, produtos de qualidade, por exemplo, no São Bento, em outras regiões da cidade, mas nós precisamos criar políticas públicas de incentivo a essa produção, de agregação de valor a essa produção. Por exemplo, quando a gente tem só produto in natura, a gente não tem processos de agroindustrialização, a gente não agrega valor à produção. Quando a gente não incentiva, através de isenções fiscais, de melhoria das estradas, de capacitação, o turismo, ele não agrega valor, ele fica aquele turismo meio pontual. Então, nós precisamos trazer para a centralidade do modelo de desenvolvimento de Valinhos essa possibilidade. E o que tudo isso tem a ver com direitos humanos? Tudo. Direitos humanos, entre outras, tem como centralidade o direito ao trabalho decente,
há uma produção agrícola sustentável, que não destrua o meio ambiente. Tudo isso está previsto, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está previsto na nossa Constituição a busca por um desenvolvimento sustentável. Menos agrotóxico, mais qualidade de vida no campo, é promoção de direitos humanos. E nós estamos falando de produção de alimentos, né? Que a cidade vai ser beneficiada, além de garantir a preservação de áreas importantes, como é a Serra dos Cocais, né? Léo, que bom contar com você aqui e saber do seu trabalho, né? E esperamos que Valinhos se faça presente mesmo nesse grande debate nacional, que é tão importante nesse momento, né? Que o mundo está meio conturbado nessas questões. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado. Obrigado, Pozzuto, e conte aqui agora na presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive de a gente trazer diálogo e promover uma cultura de paz, uma cultura de desenvolvimento sustentável na nossa cidade e em todo o nosso país. Isso aí, parabéns. Obrigado. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Acompanhe a nossa programação no canal 8 da NET e no portal pedefigo.com. Obrigado e até a próxima.